Boa noite, Jonathan. Tudo bom? Boa noite, professor. Tudo certo? Tudo bom. Minha voz chega bem aí? Sim, alto e claro. Que bom. Bom, já são 7, 8, né? Vamos iniciar aí a aula contigo aí. Você vai ter o privilégio hoje de ter uma aula privada. Daqui a pouco a Consegue, galera pede. consegue visualizar o slide aí? Consigo, sim. Ok. Esse é o último capítulo, né, desse semestre aí, o 13 da sorte. E semana que vem acho que não tem aula, né? Porque é feriado, dia 15. E depois é uma revisão do que teve e tal, alguma correção, dúvida para as provas, né? E a gente fala um pouco dos estudos de caso e tal, fica para outra aula. E se tiver alguma dúvida também, você pode perguntar aí, a gente vai conversando, tá bom? Como Beleza. é, como é só você, a aula hoje tende a ser um pouco mais rápido, mas nem por isso a gente deixa de passar os assuntos, tá ok? Então, a ideia é falar sobre. Você está conseguindo ver o slide aí, né? Tô sim. Deixa eu ver aqui. Motor a reação, a introdução. Você mais tarde, em outro período, vai ter um pouco mais sobre motores, mas aqui a gente vai conseguir falar, dar um estudo de caso bom também sobre motores a reação, mostrar os fundamentos, né, da propulsão aeronáutica, para você poder entender bem, os princípios básicos de funcionamento, os componentes básicos de motor a reação, os ciclos de funcionamento, a classificação dos motores e a manutenção e operação do motor, ok? Então, o Ok. motor a reação, qual é o que você entende, né? O que a gente pode entender como objetivo, né? Dos motores, né? Ele utiliza, como diz aí no texto, a propulsão gerada pelos gases quentes para impulsionar a aeronave. A gente já viu lá no avião a pistão, você tem o motor a pistão, a diferença desse é com o motor a reação, tá ok? Mas o objetivo é sempre o motor ajudar a aeronave a se deslocar, ou seja, no solo ou em voo, ok? Normalmente se usa em aviões comerciais e principalmente nos militares, devido aí à função de combate ou fazer uma incursão em alguma área para observar o inimigo ou mesmo o amigo, enfim, as áreas geográficas aí dos países, então o avião a reação você tem uma resposta mais rápida, tanto para ir quanto para voltar para casa e para combater também, ok? O motor do jato, ele é reação também ou ele é só motor a jato? Não, a gente chama reação, é o jato, na realidade é o jato, tá ok? No final das contas é o jato, tá? Tudo que você vê aqui, reação, e que você já escutou a jato, é a mesma coisa, tá bom? Certo. Então, o que tem nesse motor a reação, né? A gente vai ver que ele tem alguns componentes importantes que são, por exemplo, um compressor. Qual é a função dele, né? O ar entra Você já deve ter visto no slide anterior aí um motor e deve ter visto também já um avião. Aquela entrada de motor, aquela entrada do motor entra um ar por ali. Então, esse ar, ele aumenta a pressão, esse compressor faz com que esse ar, como o nome diz, comprima, né? Para antes desse ar se misturar com combustível e ter a combustão. Então, quanto mais ar tiver e mais comprimido, a combustão vai ser melhor. E o que é esse compressor? Imaginem várias lâminas, como se fosse um ventilador girando, e ele comprime o ar e joga lá para. A gente vai ver num outro slide aí a sequência junto com o combustível. Tem uma injeção de combustível, né? Tem o calor, e no final sai no escapamento, vamos chamar assim de escapamento, né? Sai o ar quente, né? Depois da combustão, para ajudar a deslocar o avião para frente, tá ok? Então a Certo. função desse compressor é comprimir esse ar para aumentar mais ainda a pressão, caso a combustão e o avião se deslocar. Então, se a compressão tem esse objetivo, quanto mais rápido girar essa hélice, essas palhetas, vamos chamar assim, essas lâminas rotativas, mais ar vai ter e mais velocidade, consequentemente, o avião, tá bom? E
Depois dessa câmara de combustão, de compressão, dessa área de compressão, você tem a câmara de combustão, que é onde você mistura o ar com combustível. Você hoje tem aí, já deve ter escutado, avião elétrico, avião a gasolina, sei lá, tem vários produtos aí, né? Mas a gente vai falar aqui do tradicional, que é o ar com combustível. Então, ele é nessa área de combustão, como o nome diz, se mistura o ar comprimido e o combustível que o avião utiliza, né? O querosene no nosso caso. Então, toda essa mistura faz com que você, ao girar esse compressor e saia um escapamento dessa combustão, o avião se desloca para frente. Tá ok? Como eu disse, quanto mais rotação tiver, mais velocidade o avião vai ter. E o que é a turbina, né? A turbina, você tem o compressor e você tem lá depois uma turbina que pega todo esse ar quente, né, e faz girar esse compressor, porque você precisa iniciar o processo de alguma maneira. Você inicia com essa turbina. Então, você tem, por exemplo, aviões que têm o famoso APU, né, que é o Auxiliary Power Unit. Ele tem lá, ele gira um ar para poder o compressor girar e o motor começar a ter movimento. Então, você sempre vai precisar de uma turbina para girar esse compressor. Quem chama de bocal, aquela parte da frente do motor ali, né? E a parte de trás também você direciona o ar quente dessa combustão, que foi feito por essa mistura do ar com o combustível. Essa combustão aí faz com que jogue um ar para fora e o avião se jogue para frente. Vocês devem ter estudado aí ou já ouviram falar da famosa lei de Newton, que ajuda bastante a entender esse processo. Cadê o outro slide aqui? Um instantinho aqui. Acho que os slides sumiram aqui. Deixa eu reiniciar algum problema aqui nesse PowerPoint. Já volto com ele aqui. Vou só tirar e chamar um outro aqui, que travou Beleza. aqui. Deve ser a internet travou aqui alguma coisa. E deixa eu salvar. Deixa eu buscar, tirar e salvar novamente. Só um instantinho. Às vezes, salvando em outro lugar, ele vem mais rápido. Isso, eu vou botar uns dois. Ô, professor, sobre a Oi. prova ali, como é que eu faço para agendar ela? Eu não achei no Moodle ali a opção. Não, tem que verificar como é que faz. Eu não sei te dizer agora, mas eu vou pesquisar direito lá e eu vou pedir para o Gustavo, né, que ajuda vocês aí, a divulgar melhor, porque vocês tinham que saber aí como é que você receberam a instrução de agendamento? Eu não recebi nenhuma instrução, professor. Minha primeira matéria que eu estou começando agora, né? Ah, E tá, é bem vago as explicação deles, assim, sobre tudo. entendi. Eu vou ver com eles a explicação melhor para vocês e, e assim que eu tenho, eu peço para ele passar a divulgar, enfim, tá ok? Certo? Porque tem um amigo meu que faz também, né? E no Aham, dele, no agendamento da prova, tinha a opção. Tanto que eu pedi para ele, né? E daí ele me mostrou, no teu não tem opção. E daí eu não sei. Opa, boa noite, professor. boa noite, Divino, tudo bom? Tudo ótimo, me desculpe chegar atrasado. Tá É, tranquilo. Obrigado. Jonathan, essa questão do agendamento da prova, eu liguei lá e eu fui orientado o seguinte: você vai aí na Moodle, aí tem lá agendamento. Você vai procurar. Quem tem provas, quem vai fazer o agendamento da prova, quando você abre, vai ter lá a opção, um botão para fazer o agendamento. Pelo menos foi isso que o atendente me informou.
Se não tiver esse botão, é porque a sua prova é dispensada do agendamento. Como Bom, dispensada, seria cômodo. Pois seria bom você checar direitinho. Para dá mim uma foi. tentada lá, entra lá primeiro, depois você vê o problema que deu. Provavelmente você vai agendar, sim. Provavelmente Uhum. vai. Ok? Provavelmente vocês vão agendar. Tu conseguiu agendar a tua? Não consegui agendar. Não tem como Uhum. agendar. A gente falou que quando não tem o botão de agendamento, você não consegue fazer esse agendamento formal. Ah, então tá explicado. Então, pronto, já está resolvido. Então, bom, vamos voltar aqui. Então, o objetivo, né, do motor reação a gente falou, e aí eu vou acrescentar um outro slide, aproveitei aí que tem esse intervalo. Essa figura desse avião que a gente mostrou na aula anterior ajuda bastante aqui, né? Para o avião se deslocar, no caso aí da esquerda para a direita, né? Você é o exemplo, que é para frente, você tem uma força para cima lá, que é a sustentação, que oposta a ela você tem o peso, e oposta à tração, que vem da função dos motores, do compressor, como eu expliquei aí, da combustão, você tem o arrasto que vai dificultar o teu deslocamento do avião, tá ok? E dentro do. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo. Deixa eu mudar aqui. Bom, então, dentro dessa mesma teoria aí, você tem o famoso impulso, né? Que é a força que move aí o teu avião para frente. Se vocês lembrarem aí, estudaram aí da ação e reação de Newton, né? É a terceira lei de Newton. Não vou dar aula aqui de força, que é igual a massa vezes a aceleração, não vou dar aula para vocês, mas está lá na lei de Newton, que é bem fácil entender. Vocês vão entender que em, em uma aeronave, ao entrar o ar, ele vai sair por algum lugar. Nesse momento que sai com a combustão, que é a mistura do ar com o combustível, ele vai jogar o avião para frente. E jogando o avião para frente é a velocidade. Quanto mais rápido girar essa turbina, esse compressor, melhor dizendo, mais rápido vai ser mais explosão vai ter, quantidade de combustível também, e esse avião vai mais rápido, ok? Vocês estão conseguindo ver o slide aí? Sim, Sim, Tá. Mudou aí? ok. mudou. Mudou. Obrigado, Márcio. E conforme aquele desenho, né, você tem o arrasto. O que seria o arrasto, né? O arrasto é aquilo que dificulta o que o avião quer, para onde ele quer ir. Dificulta, resiste ao movimento da aeronave. Vocês, comparando, que fica mais fácil, né? Quando vocês estão dirigindo e botam a mão para fora, vocês sentem um vento batendo ali. Se vocês fossem muito forte, aquela tua mão fosse muito grande, você reduziria a velocidade do seu carro. Como a mão não é tão grande nem tão forte, o carro despreza a tua mão, mas você sente que tem uma reação ali. Aquela reação ali do vento, contrária ao movimento do carro, seria o teu arrasto, no caso do avião. E que arrasto vocês acham que teria um avião? Que partes provocariam arrasto? Vocês poderiam me dizer? Toda a fuselagem, né? A parte frontal que bate de frente com o vento. Isso, o nariz do avião, né? A cabine, a asa, o bordo de ataque que a gente chama, né? Que é a frente da asa, lá a parte da cauda, tudo. O avião em si, quando o ar bate ali, ele sofre um arrasto, ok? Então você tem aí normalmente aí em teoria aí dois tipos, né? Que é o parasitário e o induzido. De forma que você viu aí que a fuselagem, a asa, tal, chama o parasitário, ele está lá. E tem o induzido, que é da geração da sustentação. Isso é um pouco mais de física lá na frente, mas é importante só vocês saberem que existem esses dois. E como é que você reduz esse arrasto? Existem técnicas que você faz na estrutura da aeronave, o arrasto vai existir, mas você tenta reduzir de alguma maneira, fazendo um perfil de uma asa diferente, criando vórtices para você aumentar a sustentação. Você não diminui o arrasto, mas você aumenta mais a sustentação e a velocidade é maior. Então, é como se fosse diminuir o arrasto. Tem uma compensação ali, ok? Você tem conforme aquele primeiro slide, você tem o peso, né? Que atua, como vocês também andam aí
pela vida, né, andando, você tem a força G, que é da gravidade na Terra, né, que exerce empurrando o avião, puxando o avião para baixo. Aí vocês têm fórmulas aí, peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? Aí vocês têm aí, se vocês estão em Marte, você pesa mais ou pesa menos. Se você está no Equador, você pesa mais ou pesa menos. Tem toda essa história aí, mas na realidade é a força da gravidade que atua na aeronave, fazendo com que ela seja empurrada ou puxada para baixo. Tudo que sobe, tendo gravidade, cai. Fora da gravidade, não, já muda diferente. E esse peso, como é que ele atua na aeronave? Como é que vocês acham que ele interfere o voo da aeronave, esse peso? O que que tem dentro dessa aeronave de peso? O que que compõe essa aeronave? Sim, Tá? aí, Oi? bom, aí nós vamos ter combustível, você vai ter carga, passageiros, né? Sim. A aeronave em si, né, Em si já é o peso. já é o peso, né? É, Então, tudo isso aí interfere. E, lógico, dependendo de como você distribui esse peso dentro do avião, ele vai ter um ângulo para baixo, para cima, né, de arfagem, que a gente chama, maior ou menor. E isso facilita ou dificulta a velocidade dele. Por quê? Porque quanto maior o ângulo de arfagem, você vai ter um ar batendo, vai ter mais atrito, vai ter mais arrasto, sua velocidade, para não ser menor, você vai precisar de mais potência para aumentar a sua velocidade. Então, esse balanceamento é muito importante para que o arrasto seja é, reduzido não, para que o arrasto interfira o mínimo possível na performance da sua aeronave, ok? No final das contas, você não consumir muito combustível e não demorar muito tempo voando ou onde você quer chegar. No final das contas, é dinheiro, ok? E o cálculo do peso é feito sempre, ou numa empresa aérea, você tem um pessoal que tem estudos, tem as tabelas, né, os gráficos da aeronave, que ele calcula como é a distribuição do peso da aeronave, um pouquinho mais para frente, um pouco mais para a direita. Às vezes você, ao entrar num avião, dependendo do número de pessoas, você não senta onde você quer. Você senta onde foi colocado o seu assento, por conta de distribuição de peso da aeronave, ok? Quando o avião está cheio, vai encher o avião mesmo, não tem problema. Mas às vezes, com o avião não muito cheio, você senta em alguns lugares para equilibrar o avião e balancear melhor para que ele consuma menos combustível, tá bom? Então, essa distribuição de assentos, ela é feita por os aviões mais modernos, empresas mais modernas, já é feito por software que distribui o número de passageiros ou os passageiros no melhor assento para facilitar a distribuição de peso. Vocês sabiam disso? Já tinha ouvido falar já dessa parte de mudar de assento aí para Isso. distribuir o peso. O slide aqui não está aparecendo aqui. Ó. E a sustentação, nós falamos do peso, então o avião tem que voar, então para ele voar chama sustentação que mantém ele voando, né? E aí a gente já explicou lá atrás aquela lei de Bernoulli, né? Como que a diferença de pressão mantém as asas, né? Que fazem o avião voar na realidade, promovem a sustentação. A pressão é menor em cima, em teoria o avião está voando com a sustentação da asa. E o ângulo de ataque dele faz com que você tenha mais ou menos sustentação também. Ou perca a tua sustentação, no caso a gente chama que você teve um stall, né? Você perdeu a sustentação. Isso é calculado, né, através de curvas de certificação da aeronave, e aquele horizonte que vocês viram, né, artificial ou olhando para fora, quem não tem um avião assim tão complexo, né, está iniciando, você sabe se o avião está muito para cima, com um ângulo acentuado ou não de arfagem, para que você possa voar. Então você tem aí um avião menor, não é tão sofisticado, mas num avião maior você tem indicadores no horizonte que te diz se você está com um ângulo muito alto e ele também te avisa se você está próximo do stall, ele treme, tem vários avisos, buffets, tem várias coisas que ele avisa. E você ou
utiliza a potência maior, mas necessariamente vai ter que mudar o ângulo de ataque, ok? Existem aeronaves que você pode usar a potência toda, mas se você não muda o ângulo de afagem, você vai estolar do mesmo jeito. Tá? Isso é um assunto que vocês vão estudar mais lá na frente com performance, ok? Um assunto muito interessante. Professor, Ah, pois não. esse ângulo de arfagem é o ângulo que o avião voa, né? Quando ele No final está das contas, isso. Tem uma fórmula, né? Tem um ângulo, né, da corda média, né, que vem a asa, mas o que você precisa saber é isso, é o ângulo que você está colocando o nariz do teu avião, que na realidade é a asa do avião que está mais inclinada ou menos inclinada, tá? Em relação ao horizonte. Tá bom? E ele não aparece no horizonte artificial ali que tu está inclinado para cima? Não, você no horizonte artificial, você deve lembrar que tinha aquela parte azul e a parte escura, né, marrom. Então você tem alguns traços, aqueles traços diz quantos graus você está de arfagem, ok? Ah, sim, sim, do lado tem os números, né? Tem uma linha e aí, normalmente você tem como é que se diz? Você tem no manual do avião, né? Normalmente são 12 graus, 12 para cima, né? Para decolar, para cabrar num Boeing, por exemplo, 12,5 para descer, na descida já é quase a mesma coisa, dependendo da velocidade que você quer e da razão. Então você já conhece mais ou menos aonde é no horizonte que você tem que colocar, tá ok? Sim. Num avião mais sofisticado, né? Nos aviões pequenos, como o que vocês vão iniciar a voar, ou já estão iniciando, não, já não tem tanta. Vocês já nem usam tanto o horizonte artificial, vocês olham para fora, né? E veem lá o horizonte mesmo, a montanha, a floresta, seja lá o que for o mar, né? E aí se baseia por ali. Quem voa planador também se baseia por o reflexo, enfim, tem várias macetes para o cara poder voar, mas na realidade tudo isso tem uma técnica, tem uma um método científico para você calcular e manter a sua sustentação. Usando o quê? Usando o seu ângulo de afagem e a potência que são os motores, né? Ou um motor ou dois motores. No nosso caso aqui são motores a reação. O avião a reação, você pode ter avião com um motor só, a reação, com dois motores. Alguns aviões militares têm um motor só. Normalmente os maiores têm dois, para um ter reserva do outro. O avião é muito caro, então você perdeu o motor, você vai ter que se ejetar, aí você com outro motor ainda consegue regressar e pousar e salvar o avião e não perder o avião. Os dois motores não são só para te dar potência, são também para manter você, no caso de uma emergência, de perder um motor, conseguir retornar com outro motor funcionando e retornar ao avião, ok? Então, como a gente falou um pouquinho antes, né, tem uma entrada de ar, porque o avião precisa de ar para gerar o compressor dele, misturar depois esse ar comprimido, né, com o oxigênio e sair lá no escapamento. E tem aí um caminho, né, que faz esse ar junto com os bicos injetores que jogam combustível, e tem a câmara de combustão e sai no escapamento e o avião se desloca para frente. Então é muito importante entender que dependendo de como é feito essa entrada de ar e a saída, você muda o desempenho da aeronave. Claro que isso já é conhecido assim eu diria que todo mundo já explorou, os engenheiros, né? De vez em quando tem uma pequena modificação, mas já quase que se esgotou, eles já sabem exatamente o tamanho da abertura frontal, da abertura do escapamento, porque são feitos testes, né? Banco de testes, a aviação já tem aí vários anos, né? Décadas, testando motores grandes, motores pequenos, e já sabem qual é a abertura mais adequada para a potência que ele quer e o combustível que ele quer consumir, ok? E o que a gente fala, né, do funcionamento é que você precisa manter esse fluxo de ar. Diferente do motor a pistão, se você não tiver entrada de ar, não queima o combustível, o seu motor para porque seu compressor vai parar, sua turbina não vai estar mais funcionando e vai parar. E aí você perde potência, vai ter que dar a partida no motor, tem que acionar a turbina para gerar o compressor e vai perdendo altura. Então o ar é essencial para o motor a reação. O ar vamos dizer assim, é um combustível para ele junto com o querosene.
precisa de ar. Vocês já devem ter visto alguns acidentes que aeronaves encontraram gelo pela frente e o avião parou o motor. Por quê? Por que vocês acham que parou o motor? Porque Não aí tinha oxigênio. eu vou concluir. É porque a quantidade de ar naquele momento foi insuficiente para a mistura combustível Exato, queimar, né? isso. Conforme eu falei, o ar ele é um dos combustíveis, vamos chamar assim, né? Se entrou pouco ar ou não entrou a quantidade suficiente, não vai, o motor não vai funcionar, ok? Certo. Então é importante que entender que o motor a reação precisa desse oxigênio. Se vocês observarem aqui nesse slide, da esquerda para a direita, né, a massa de ar, né, o ar entra por aqui. Essas linhas brancas verticais seriam as paretas, né, dos compressores, né? Às vezes tem um com mais, outros com menos, dependendo do motor. O ar é comprimido, o que que faz esse ar? Passando daqui, ele tem que se misturar com quem? Com o querosene. Então, os bicos injetores, isso tudo é regulado numa quantidade já previamente estabelecida, né, pelo fabricante, pelos engenheiros, mistura o ar com o combustível e aí entra na famosa câmara de combustão, né, que há uma queima desse combustível, fazendo com que tenha o quê? O motor, desculpa, o escapamento liberando essa queima. E esses gases em exaustão, vamos dizer assim, ele empurra o motor para frente, né? Agora eu pergunto, e com o avião no chão, como é que faz? Acontece isso também? Sim. 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 A diferença é a quantidade de. Não tem tanto ar, quantidade de combustível. Você tem mais combustível do que ar lá em cima. Então ele tem uma regulagem quando você está no chão e outra quando você está voando. Então é só a potência que você usa mais ou menos, ok? Ele para não parar o motor. Então ele precisa de uma quantidade de combustível maior ali para poder no solo estar funcionando. Maior que eu digo é comparando com ele voando, né? É lógico que lá em cima ele tem um combustível muito maior, né? Mais alto, mas também tem muito mais ar, mas ele tem velocidade. No chão ele não tem velocidade, porque está parado, então consome um pouco mais de combustível do que ar, tá ok? E os gases fazem com que impulsione o avião para frente. E o avião, quando vai para trás? Também vai, não é normal, mas tem avião que quando você dá o reverso, avião a hélice, principalmente, o avião dá uma resinha lá também, tá ok? Aí é um outro estudo aí que você pode fazer, tá bom? E como eu falei, o compressor, ele, ao receber o ar de impacto, ele comprime, né, aumentando a pressão interna ali e a temperatura. Com isso, ao chegar na câmara de combustão com um bico injetor que liberou o combustível, você tem uma, vamos dizer assim, uma explosão desse combustível lá no escapamento e faz com que o avião se desloque para o sentido oposto do escapamento. Aí você tem vários tipos que a engenharia entende que você pode ter ele axial e pode ter ele centrífugo, né? Isso é o quê? É o impacto que o ar bate no compressor e vai. Um vai, bate, sobe, que é o centrífugo, o outro vai direto, é o axial. Então, dependendo do motor e da fabricação dele, que a engenharia bolou, ele tem um jeito ou outro. Mas os dois têm o mesmo efeito no final das contas, ok? A importância, então, do compressor, se vocês perguntarem ou aparecer isso numa prova, qual que é? Qual a importância do compressor? Comprimir o ar para mandar uma quantidade de ar maior para a mistura de combustível ser queimada na quantidade correta, de forma correta. Isso. Porque só o ar que está fora, você tem que ter muito combustível para queimar, né? Imagina, você está com o avião parado, aí tem o ar parado ali, às vezes nem está ventando, então assim, como é que você vai arrumar vento ali? Então você gera um compressor com aquele ar mínimo que tem, vai gerando ar, vai comprimindo e com a explosão você vai tendo potência no motor, tá ok?
Então, o objetivo dele é esse. Okay? Como eu falei, você tem ele aí tipo centrífugo, que ele vem, bate, sobe, e o outro axial, que é como se estivesse cruzando o compressor, tá ok? O ar. Certo. E por que isso? É porque o cara, quando bolou o avião, ele achou que assim era melhor, tem vantagens, tem desvantagens, mas no final das contas, ele vê o quê? Qual que consome mais combustível e qual que consome menos. Então, volta e meia você vê, vamos dizer assim, fabricantes alterando o motor, ok? Exatamente por conta do consumo de combustível. E quando ele sai dessa compressão e vai para o bico injetor e tem a explosão, que a gente chama de câmara de combustão, o que que acontece ali? A gente já falou, você tem a mistura do ar e do combustível gerando calor. E esse calor é o escapamento que sai lá, né? Sai o escapamento do avião, não passem por trás, que é bem quente, vai queimar se passar ali, vira um calor bem forte, né? E o combustível ele é injetado, né, no ar comprimido que veio lá e bateu no compressor, e aí acontece essa queima de combustível ali que chama câmara de combustão, bem lógico o nome. Aí você tem vários tipos, né? Canular, anular, canular, anular. A mais comum aí é essa anular aí. A canular você tem ela distribuída em tubos, né? Vou mostrar aqui um outro slide aqui. Essa anular é essa mais comum, tá ok? A canular você tem ela distribuída em vários aqui, em vários cilindros, né, que eles chamam de cânulas aí, tá ok? Mas no final das contas o ar entra aqui, o combustível vai e passa por lá. A, a câmara de combustão, se perguntarem numa prova para vocês, o que acontece na câmara de combustão? É a votação das leis, não? Aí não é câmara de combustão, né? Bom, na câmara de combustão vai acontecer a queima do combustível, o aumento da pressão desses gases e gerando potência no motor. Exato. E aqui está a figura do que você falou. Você tem o ar que entra da esquerda para a direita, ele é comprimido, passa por vários estágios, né? Dependendo do motor, ele tem várias, vamos dizer assim, várias fases, né, desse estágio aí, vários compressores. Normalmente tem muito ou pouco para ter mais ou menos ar comprimido, mas depende da tecnologia, né, das palhetas, de tudo isso, para você ter mais ou menos. E aqui é onde você liberando o combustível, nesses bicos injetores, você tem a combustão. Agora, se você tem a combustão, ele tem, claro, inclinações aqui para não voltar o combustível, desculpa, o gás para cá. O gás é puxado para cá, vamos dizer assim, e ocorre a exaustão. E é onde tem o escapamento, onde é o local do escapamento do avião. Tá ok? E aí, Certo. se sai para cá o ar, o avião anda para o outro lado. Ok? E, professor, Pois não. e um detalhe bem curioso, que é onde fica a turbina, que há o estreitamento, né? Lembrando um pouco lá do tubo de Venturi. Exatamente aqui, ó. Você vê aqui um ângulo, né, inclinado para baixo, esse para cima, aperta e depois abre de novo. Num ângulo exatamente para que o fluxo seja para a direita e não para a esquerda. Ok? Então você tem aqui uma pressão que vem, ela abaixa, né, e depois aumenta novamente, puxando, como se fosse puxando os gases, né, para fora. Ok? Então, se vocês olharem esse desenho interno aqui, você tem exatamente um tubo de Venturi aqui. Bem lembrado. Ok? Então, aqui é o motor de uma turbina, essas linhas brancas são os fluxos, né? As linhas de ar entrando na turbina e saindo lá. Esse que é o anular. O que a gente chama de cânulas, né? O que tem aqui dentro são tubos, vamos dizer, subdivididos. Não tem grandes mistérios, dependendo do fabricante, ele fez por algum motivo e alguns mudam porque não deu muito certo, consumiu mais. Tudo no final das contas é potência, velocidade e custo. Você pode ter uma potência muito alta, um deslocamento, mas custa muito caro, então não compensa. Então é melhor voltar para o outro. Então, volta e meia você vê aviões, motores sendo modificados, né? Motores menores, motores achatados, motores mais circulares, turbofante vai ver um pouquinho.
tudo por conta do consumo e do custo, tá ok? E a turbina, a gente tem aí a famosa turbina, né? A turbina, a gente chama às vezes a turbina do avião é tudo. Não, a turbina é uma parte do motor, vamos dizer assim, do avião, né? Que ela faz com que essa energia térmica, né, que tem ali, virar energia mecânica para poder acionar o compressor. Então, para iniciar, o compressor está parado. É lógico que ele fica ali solto, o vento bate e fica girando, mas para girar mesmo o suficiente para ter ar comprimido, ele precisa de uma energia mecânica, que é feito pela turbina. Então, o motor precisa de uma turbina para girar esse compressor. Não tem grandes dificuldades de entendimento, é bem simples o raciocínio, ok? Então, eles passam pela turbina, né, como diz ali os gases quentes, faz ela girar e a energia mecânica move o compressor, que aí manda o ar para dentro da câmara de combustão, que é a explosão e vai embora. Então fica nesse ciclo aí. E da mesma forma você tem ali o axial e o radial. É muito parecido, né, o centrífugo ali com o radial, ok? A turbina ela precisa, como é que ela funciona? Ela tem que tirar uma energia de algum lugar para acionar o compressor. Então, quando está no zero, os aviões a turbina, a reação, ele precisa ou de um APU, que a gente chama Auxiliary Power Unit, que fica no avião, que gera o ar por ali, gera energia mecânica para gerar o compressor, ou vem uma fonte externa dele, que é conectada no avião, que chama LPU, né, Lower Pressure Unit, que faz girar esse compressor, fazendo o papel da turbina do avião. Tá ok? E aí, uma vez que o compressor funciona, o motor está girando, o piloto pede para desconectar e é desconectado essa fonte aí auxiliar de pressão. Tá bom? Vocês já devem ter visto o avião com vamos dizer assim, dois tratores ali na frente, grandes. Um é o elétrico, o outro é esse LPU, que é uma tubulação, imaginem um tubo de aproximadamente aí 25 a 30 centímetros, né, comprido, e ali passa o ar para dar pressão no compressor para poder girar o motor, ok? Vocês já viram um avião aéreo, a turbina aí, a reação parada, um Boeing, coisas assim? Aquelas tubulações todas conectadas, às vezes até o ar-condicionado também vem ali. Ah, eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu faço ideia de como seria. Isso. E deixa eu voltar aqui, peraí. A parte, né, a parte da onde saem os gases, né, você tem lá, tem a parte da frente, que entra o ar, e a parte de trás, que é onde sai o que a gente chama de escapamento, que é onde sai o combustível com ar queimado ali para frente, que é o que dá a sua potência do avião. Aí tem convergente, divergente, claro, isso tudo vai depender da velocidade que você quer que o seu avião tenha. Lembrando que quanto mais veloz ele for, mais ele consome. Por quê? Porque você vai precisar de mais potência, mais combustível, o compressor vai gerar mais, tem que ter uma explosão maior, mais gasto, a temperatura é mais alta. Tudo que exige energia tem um consumo maior, porque você tem uma deterioração maior também, a temperatura é maior, a vida útil também é mais curta. Existem aviões da Sukhoi, esses aviões, eles não trocam, não fazem manutenção de turbina. Ele tem lá tantas horas, 80 horas. Ele troca a turbina, joga fora e põe outra. Não tem nem manutenção, tá? Então tem aviões aí de alguns países, né, do outro bloco, que não tem manutenção. O cara está usando manutenção que eu digo, trocar não. Ele deu a vida dele ali, ele já joga fora e vem outro motor, por conta do alto consumo vamos dizer, alto consumo não, por conta da vida útil da estrutura do motor, das partes do motor, do compressor, da turbina, por conta de temperatura. A temperatura ela interfere muito na vida útil do motor. Se você tem avião com a temperatura entre turbina muito alta, esse avião vive muito menos do que um outro que tem a temperatura mais baixa. Tá? Então, é sempre
você fica observando que às vezes o avião, pô, não decola com toda a potência não, porque está querendo economizar a vida útil do motor. Ele consegue voar? Consegue. Ele está fazendo errado? Não. Existem decolagens que você pode, a gente chama de rate, né? Você pode reduzir a potência para ou simular uma temperatura do ar maior para usar menos potência e economiza a vida útil do motor. Ok? Certo. Eu já vi Beleza. numa, eu já vi, professor, numa turbina desmontada, turbina não, compressor, né? Que ele tem alguns furos ali, detalhes construtivos, mas que eles chegam a queimar mesmo. Ok. Eles queimam. E é preciso ser trocado a partir dali. Você tem algumas propriedades, né, da estrutura metálica lá que altera com a altitude, altera com a temperatura, com a corrosão, né? E ali você entra com um equipamento chamado boroscopo, que tem uma câmera, né? E você vai filmando e verificando o tamanho e vai medindo aquele tamanho. A partir de tantos milímetros, você tem que fazer uma troca ou algum tipo de reparo. Isso é muito comum de ser feito, é uma inspeção prevista de ser feita, porque os motores, a temperatura é muito alta e se deterioram sim. A- As partes, né, como a gente falou, você tem o compressor, basicamente, e tem a câmara de combustão. No compressor, você tem ali aquelas palhetas, vamos chamar assim, né, que são afixadas no eixo, que ficam girando ali, elas se movimentam um pouco. Você tem, às vezes, colisão com pássaro, né, danifica uma, corta um pedaço da outra, amassa a outra. Tem medidas ali que são feitas, né, que você pode voar ou não com algum tipo de dano. E a câmara de combustão, que você normalmente não fica olhando lá. Com o boroscopo, sim, você vai lá e vê a parte deteriorada, se tem algum tipo de dano. Então, essas são as principais partes. E tem a outra, que é a famosa turbina, né, que faz girar esse compressor, que também ela precisa ser analisada, precisa ser acompanhada, porque é uma peça que está em constante movimento, né? Então, todas essas três, melhor, todas não, essas três partes e o escapamento, que é a quarta, seriam as partes mais importantes, grandes, e são as mais caras realmente do avião. Quando você vai comprar um avião a turbina ou não, usado, você vê a vida útil e vê quantas inspeções ele já fez, que tipo de inspeção está, se está no final da vida, porque elas são as partes mais caras do avião, ok? No Certo. caso, o motor, né? E aí você tem dentro do, dos motores, você tem o que a gente chama de classificação. Aí tem o famoso turbojato, que é o que a gente chama de turbina com jato, que é o jato, puro e simples, né? Você tem a admissão de ar, que entra na parte frontal do motor, né? Que é comprimido, como a gente falou, pelo compressor, aumenta ali a sua temperatura, vem a combustão, a turbina ela possui uma função de girar esse compressor e tem a exaustão. Foi o que a gente explicou até agora, que é o princípio, é o motor, a reação mais básico, né? Mais comum de se ver. Que vantagens que ela tem? Tem alta velocidade, é muito maior que a do pistão, do motor a pistão. Agora, tem um consumo de combustível maior e tem uma dificuldade, que é, hoje em dia, com todas essas regras, né, de meio ambiente, saúde, né, faz muito ruído. Existem aviões que já não podem mais voar em alguns países. O 707, com aqueles quatro motores, fazem um ruído acima lá do permitido. Então, em alguns países, ele já é proibido de voar, por conta do ruído que ele faz. E aí inventaram o tal do turbofan, que tem uma potência muito boa, mas ele tem um ruído mais baixo. Na parte frontal dele, você tem um, vamos dizer assim, eles chamam de ventilador, mas é como se fosse uma frente, né, do motor que faz com que o ruído seja menor. E aí o que acontece? Muita gente usa esse turbofan.
né? É bem mais, por conta do ruído, é mais bonito também, né? E qual é a desvantagem que ele tem? Toda vez que você coloca mais alguma coisa no avião, ele fica mais pesado. Se fica mais pesado, ele consome mais combustível. Então, o turbofan em relação ao que não é turbofan, que faz mais ruído, ele é mais pesado. Aí ele tem que ser, a tecnologia dele tem que ser muito mais moderna para não consumir mais combustível do que o outro que não tem o mesmo peso. Então é onde os fabricantes começam o, o avião do Airbus, o Boeing, o Fokker, né, a Embraer, a briga é quem consegue fazer o avião com menos ruído e consumindo menos, voando no nível que você quer. Tá ok? Essa é a discussão maior deles aí, dos fabricantes. Esse aí é um exemplo, né, do turbofan. Você pode ver essa parte frontal aqui, que é bem mais, é até mais bonitinha, né? Mas tem um peso. Isso aqui tem um custo, quando você tem colisão por aqui, você tem um dano, você não pode, dependendo da profundidade do dano, você já não pode voar, tem que trocar ele todo. Ele é muito grande para transportar, você não tem ele em estoque em qualquer lugar, essa parte frontal. Então tem suas desvantagens operacionais também. Levando em consideração também a área frontal, né, professor? Que é muito grande em relação ao motor jato, né? O jato simples. Exato. Como eu falei, ele tem mais área, botaram alguma coisa a mais, ele é mais pesado. Então ele vai ter que, ou você moderniza o motor para ele não consumir mais combustível, para poder gerar, suportar aquele aumento de peso, ou você vai consumir mais combustível mesmo, tá? Mas não faz tanto ruído. Então você vai ter que ver aí onde é que você pode voar, né? Como que você vai voar. E tem os famosos aí turbo propulsor, né? Que vocês já viram aí, o Brasília, né? O Bandeirante, né? Que são os turbo-hélices, que alguns pilotos não gostam de voar turbo-hélice, porque você tem um motor a reação, ele é simples. Quando você bota uma hélice, já é uma coisa a mais, é um peso a mais, é uma coisa a mais para cuidar. Então a hélice parece que atrapalha, mas ele é mais econômico. Quando o combustível, o preço sobe muito, algumas empresas começam a investir em avião turbo-hélice. Por quê? Porque o consumo dele é menor. Em compensação, ele é mais lento. O motor tem uma potência provavelmente menor que o da reação, motor a reação. Então, ele ganha menos na quantidade de passageiros e tal, e demora mais. Mas ele paga menos combustível. Consome menos pista, dependendo do lugar onde ele vai operar, ele consome menos pista e o avião a reação precisa de mais pista. Se você está operando no interior onde as pistas não são tão grandes, você vai num avião turbo próprio, turbo hélice. Se você tem pistas grandes e é nível do mar, a condição é favorável, você vai no avião a jato, na reação. Então, toda essa é uma jogada que se faz com o turbopropulsor e o avião a reação, seja ele turbofan ou não. E quais são as vantagens e desvantagens, né? É o combustível, basicamente. A hélice é um fator a mais de ruído, né? Que você tem aquela hélice, se é um bimotor, você tem aquele uau, 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 aquele barulho. Tem gente que enjoa com aquele barulho, passa mal, inclusive. Gera ruído para dentro da aeronave, né? Você precisa de controlar o número de decibéis dentro do avião também, por um número X de minutos. Você não pode estar com ruído, acho que se não me engano, acima de 80, tem lá uma curva, né? E aí você vê que o turbo-hélice não tem tantas vantagens. Mas é uma conta que o financeiro, junto com operações da empresa, tem que fazer para ele sobreviver no mercado, ok? E o que ele tem de diferente no motor? Ele tem tudo que o motor a reação tem ali e mais uma hélice na frente, ok? É lógico que ele tem um eixo que faz girar a hélice. Eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês. Vocês têm aqui a hélice aqui do lado esquerdo, que faz girar esse eixo aqui. Vamos dizer assim, é o que faz
desculpa, aqui na frente, né, você tem uma redução da rotação da turbina, do compressor. A hélice não gira na mesma velocidade do compressor, então você precisa de uma famosa gearbox, ou seja, você tem uma peça a mais ou um custo a mais, uma manutenção a mais, ou seja, para botar uma hélice que tem uma rotação condizente que não seja a mesma do compressor, ela não vai conseguir. Então você tem aí aviões que têm problemas de hélice, problema de rotação, de disparo de hélice, por conta do mau funcionamento ou do funcionamento inadequado dessa caixa de redução aí que vem do compressor lá para a hélice, ok? Então, o avião a hélice, turbo-hélice, ele tem segundo os pilotos que não gostam, né, um agravante, que você precisa gastar mais dinheiro, mais manutenção, mas ele consome menos combustível. Pousa em pistas menores, ok? Tem suas vantagens também. Certo. Ok? Manutenção dos motores a reação, dando sequência lá no nosso sumário ali, né? Vocês já viram lá atrás que o motor a pistão também você precisa de manutenção. Você tem que ter cuidado com óleo, você tem que ter cuidado com corrosão, né? Você precisa ter um olhar forte para manutenção, principalmente com lubrificação, né? E como você, por exemplo, num avião a reação, você tem poucas peças, você tem o que ali? Você tem exame, você não vai sair desmontando o avião, você faz exames, ou melhor, testes, né? Que a gente chama testes inspeções não destrutivas, que é o famoso NDI lá, tem algumas siglas aí em inglês também, né? Que é com ultrassom, pode ser com eddy current, que são emitidos sinais que, ao ter algum tipo de buraco, orifício, fissura, ele passa e fica diferente do que deveria ser ele inteiro. Então, ele tem um molde, vamos dizer assim, um probe, né, um modelo, e ao passar ali algum tipo de sinal, ele avisa que está fora do modelo. Então, ele tem algum tipo de problema. Então ele precisa cuidar desse motor dessa maneira. E toda vez que você para um avião, precisa desmontar, tirar, para remontar, custa tudo muito caro. Então você precisa ter equipamentos, precisa ter uma mão de obra especializada para fazer esses testes. Então você tem dentro da área de manutenção pessoas que fazem cursos, só fazem isso. Tem inclusive cursos grandes, né, habilitações só para fazer isso, fazer testes não destrutivos. E os equipamentos para esses testes não destrutivos são caríssimos. Eu comentei com vocês de um acidente, né, de um avião a hélice do Air Force Brasília, que a hélice arrebentou e aí tiveram que fazer o teste não destrutivo, que foi o eddy current, e parou a frota inteira do mundo inteiro de todos os aviões que voavam hélice. Então, a manutenção é sempre importante. Nesse caso aí não foi falta de manutenção. Foi lá, foi problema de manutenção, mas lá na origem, não foi na operação da aeronave. Mas na operação da aeronave também precisa tomar esse cuidado, ok? Certo. Você precisa fazer sempre inspeções de óleo, você tem análises que são feitas em laboratórios, né? Análise do óleo. Você verifica a densidade, verifica a contaminação, qualidade do óleo, está sempre vendo isso. Laboratórios existem aí aos montes para fazer isso, tanto para avião a pistão como para avião a reação, ok? Essas amostragens, elas seguem um manual, uma rotina de manutenção ditada pelo fabricante, ela precisa ser cumprida. Okay? E o laboratório manda aí o resultado frequentemente para o operador para saber o que está acontecendo. Você tem viscosidade, você tem problema de temperatura, altitude, tudo isso interfere na lubrificação. Okay? Então a manutenção é super importante porque qualquer peça desse avião, compressor, a turbina, aquele gearbox, tudo é muito caro, é muito caro. Então, o óleo é um fator aí primordial, ok? E
E o óleo do avião, ele te dá uma dica de possíveis problemas. E o óleo não é tão caro em relação a peças do avião. Então, você utilizando bem a lubrificação e analisando bem, você pode fazer com que você não tenha um prejuízo lá na frente. Você para o avião antes e troca a peça antes dela danificar. Uma coisa é você ter uma perda de motor porque o motor travou, porque quebrou uma peça, outra você trocar o motor porque a peça está em fase de dano, né? Você ainda tem uma recuperação da peça. Agora, existem peças que danificadas não podem mais ser recuperadas, o custo é muito maior. Você vai comprar um motor novo, uma, uma, uma parte quente, nova, tudo isso é muito caro. Esse é o coração do avião. Quando você compra um avião, a fuselagem não vale nada, o que vale mesmo é o motor. Ok? E você pode fazer também análise em voo. Como que você faz? Olhando os instrumentos, olhando a temperatura, se está subindo, está muito alta, muito próxima do limite. E existem nos aviões a famosa caixa preta, que não é só para acidente, ela também passa informações de variações do motor, de temperatura, de rotação. Então, a manutenção ela acompanha constantemente os dados do motor para saber se precisa fazer alguma ação preventiva ou não. Ok? Isso se chama um monitoramento de dados. Diariamente, as empresas analisam os resultados dos motores, algumas até em voo. Ele manda a informação em voo dizendo: ó, estou com problema, e daqui a pouco ele para. Né? O Airbus tem isso, vários aviões têm isso aí. Ele manda para manutenção via satélite, vamos chamar assim, né? E a empresa recebe e vai acompanhando o motor e avisa até o piloto, ó, esse motor está com problema, tal, tal, tal. Então existe aí um controle muito forte das condições do motor, ok? Dúvidas até aí? Tranquilo, professor. Ok. Tranquilo. Então, como a gente falou, é importante fazer a manutenção preventiva, com as informações de manutenção, para quê? Para que você não gaste muito dinheiro e também não tenha um acidente. Você previne acidentes e previne aí uma despesa grande e quebra a sua empresa só com troca de peças ou troca de motor. Porque algumas peças você vai substituir mesmo que elas não danifiquem, porque ela tem uma vida útil. Outras elas vão ser substituídas porque vão ser danificadas. Você começa a identificar trincas, identificar buracos, como vocês falaram aí no motor, né? São orifícios maiores. Então, para não perder tudo, você troca e faz alguns reparos. Então, a troca de componentes ela é controlada, e quanto mais controlada for, menos despesa você vai ter. Ok? Avançando um pouquinho mais. Ah, com tudo isso que a gente falou de funcionamento, de óleo, lubrificação, acompanhamento, tudo isso está escrito. Como eu falo sempre, na aviação, tudo está escrito. Então, aonde você verifica? Você verifica como piloto no checklist e como manutenção no checklist da manutenção também. Você verifica se os componentes têm vazamento, se a lubrificação está adequada, se durante o voo as informações estão coerentes, se não passou da temperatura, senão você vai ter que voltar e tem que reportar, tem que escrever, porque senão você vai entregar o avião para um outro piloto danificado. Então, os limites operacionais precisam ser respeitados e escritos nos relatórios, nos diários de bordo. Isso é feito manualmente, com a observação visual dos pilotos e dos mecânicos, e monitorado pelos gravadores de voo. Então, não é só o que você vê, mas também o que o gravador de voo informa. Às vezes você não consegue chegar ou ver exatamente o número 728, 785 a temperatura. O gravador de voo te diz lá quanto foi a temperatura e verifica se está acima do limite, se está abaixo, em que ponto que está. Nas investigações de acidentes, né? Eu fiz muito isso, faço ainda. A gente analisa muito o gravador de voo com esses dados. A informação do piloto também é importante, mas os dados do voo te dá com mais precisão a que número foi ali a velocidade, a temperatura do motor, enfim, consumo, tudo isso, ok?
E após o voo, você precisa observar se tem algum dano. Você faz uma inspeção, como piloto, uma inspeção externa, olha, vê se tem alguma palheta torta, quebrada, se vê alguma colisão com pássaro, algum FOD, se engoliu alguma pedra, algum objeto estranho que estava na pista de pouso, na pista de táxi. Assim como a manutenção também procura, ela verifica se tem alguma rachadura, se tem alguma peça fora do previsto e solicita a substituição. Ok? Então, aí acabou, em teoria, a nossa parte de fundamentos, né, da parte de motor a reação. Agora eu vou entrar num ponto aqui interessante para você, como conhecimento geral para vocês, tá ok? Existe uma instrução que diz o seguinte, que sobre manutenção preventiva, ok? Você, como piloto, você pode realizar manutenção preventiva ou não? Como piloto, pode. Como piloto, a pergunta é se você tem o conhecimento, as suas certificações para isso, não tem problema não, poderia fazer. Tá fechado o áudio, professor. Não é bem assim. Algumas atividades você, como piloto, pode fazer e outras não, né? Outras são exclusivas da manutenção, tá? Então, aqui existe um exemplo, né? Bem claro, os fundamentos. Se você olhar lá no RBAC 01, né? Vocês sabem o que é RBAC, né? Ele diz lá, manutenção. Significa qualquer atividade de inspeção. Manutenção preventiva significa uma operação de preservação simples. E aí, se você andar um pouquinho mais no RBAC 43, Marcelo, está me ouvindo aí? Positivo. Lê para mim o início aí, por gentileza. Pessoas autorizadas a executar manutenção preventiva, reconstrução e alteração. Continua? Continua mais um pouquinho. Uma pessoa que estiver trabalhando sob a supervisão de um mecânico de manutenção aeronáutica pode executar manutenção preventiva e alterações para as quais seu supervisor esteja habilitado pela ANAC, desde que o supervisor observe pessoalmente a execução do trabalho na extensão requerida para se assegurar que esteja sendo executado apropriadamente e permaneça prontamente disponível, em pessoa, para responder consultas do executante. Entretanto, este parágrafo não autoriza a execução de qualquer inspeção requerida pelo RBAC número 91, ou qualquer inspeção executada após um grande reparo ou grande alteração. Então vocês vejam, obrigado, Marcelo. Então vocês vejam que tem aí algumas liberações e outras restrições. Então, antes de fazer qualquer coisa como piloto, vocês precisam estar dentro da lei, seguir o que está escrito. Se a gente observar agora aqui, peraí, o que a legislação diz, olha só. O Divino, lê por gentileza aí. O piloto seja proprietário da aeronave, ou um dos proprietários, no caso de propriedade em condomínio, desde que não exista um operador diferente do proprietário listado no certificado de matrícula da aeronave. Ele pode fazer. Olha o outro, lê o seguinte. O piloto esteja listado como operador da aeronave no certificado de matrícula, caso o operador da aeronave não seja seu proprietário ou a aeronave seja operada por pessoa jurídica com propósito de recreação e sem fins lucrativos, da qual o piloto seja membro e pela qual o piloto tenha sido designado para a realização de tarefas de manutenção preventiva naquela aeronave. Então, vocês vejam quantas coisas existem escritas, né, para a gente seguir. Ô, Jonathan, lê o próximo aí, por gentileza. Espera aí.
Ele não está aí, né? Jonathan está aí? Ah, não. Em relação à complexidade da aeronave, se motorizada, a aeronave possua peso máximo de decolagem de 2.730 kg e não seja equipada com motor a reação, ou seja um planador, motoplanador ou balão. E a última ali que eu escolhi é: a aeronave não esteja vinculada à empresa que opere segundo o RBAC 121 ou 135, ou seja, está falando só de 91, e não seja utilizado em operações comerciais, serviços aéreos especializados ou operações comerciais de instrução em voo. Então, o que a gente vê aí? A gente vê o seguinte, que a gente, como piloto, pode fazer alguns tipos de serviços, mas não todos, e algum tipo baseado na operação do avião, no RBAC 91 lá. Então, não deixem de verificar a legislação para saber se vocês podem fazer ou não alguma coisa. Não acredite assim, vai lá e conserta esse motor para mim, vê lá a vela, aperta ali o parafuso, faz isso. Não, não é assim. Tem coisas que podem, tem coisas que você tem amparo, tem coisas que você não tem amparo para fazer. Ok? Correto, professor. E aí, um pouquinho mais. Quanto a. Divino, lê por gentileza aí. Consegue ler aí? Você está pequeno? Consigo. Quantas tarefas de manutenção preventiva? O piloto esteja familiarizado e se considere competente para realizar a tarefa de manutenção preventiva. Não seja uma tarefa de manutenção crítica, sua execução não requeira ferramentas especiais ou calibradas, exceto torquímetro e clipador de fios, nem requeira uso de equipamentos de teste ou ensaios especiais, tais como ensaios não destrutivos. E o último aí? A tarefa executada pelo piloto não tenha por objetivo atestar cumprimento total ou parcial de uma inspeção de 100 horas, inspeção anual ou inspeção especial não programada. E aí a gente vê que essa tarefa, né? E a tarefa não afeta o sistema essencial para voo e instrumento. Certo. Então, o que a gente vê? A gente vê o seguinte: pode fazer algumas coisas pequenas voando no 91, mas se envolver venda de passagem, que é 121, 135, tá, já não pode fazer alguma coisa. E se essa manutenção requerer aí, né, ela seja essencial para o voo instrumento, também não posso fazer, como piloto. Precisa de um mecânico. Então, não se aventurem com a vontade, né? Eu conheço, eu já li o manual, é só seguir. Não, porque alguém tem que assinar o serviço e dizer: fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Então, às vezes vocês estão numa aeronave e aí vocês vão lá, o avião vai dar partida no motor, tá ok? Vou pegar esse exemplo. Aí o motor não dá partida, o motor é a reação, tá ok? Eu vou deixar vocês conversarem 5 minutos. Mas o mecânico lá atrás, no outro dia, disse para você: não, eu fui lá e apertei lá um parafuso lá, dei uma pancadinha, aí o motor de ignição funcionou. Eu posso fazer isso ou não? 5 minutos aí. Certo. Jonathan, Marcelo, Opa, e aí, tranquilo? E aí, o que você acha? Pode ou não pode? Dar uma pancadinha lá no motor de arranque lá e fazer o motor do jato funcionar. Isso aí a gente fazia muito no Fuquinha, né? não, carro velho precisa bastante, né? Mas o avião acho que é difícil, né? A gente já andava até com martelinho. Bom, mas não pode, né? Nesse caso especial aí não pode, nem tem como, né? Deve ser algo bem, bem complicado mesmo. E que requer ter conhecimento, ter habilitação para tal, né, tal função e, enfim, o pessoal que mexe com isso aí são caras bem, bem adaptados, treinados para identificar um problema e resolvê-los.
Lá na Petrobras a gente tem essa, pelo menos a maioria dos operadores, né, respeitam, né, essa parte, onde eles identificam algum problema e não tentam resolver, sabe? Eles chamam a manutenção, chamam a gente mesmo. Certo? Isso é feito como? Por exemplo, quando identifica, claro, o operador e depois encaminha para manutenção. Quando ele é igual o caso que o professor estava comentando, né? Eles ficam analisando ali temperatura, vibração, vai tudo na tela do computador para eles, né? São uma infinidade de sensores. Certo. E eles ficam acompanhando ali qualquer anormalidade, eles vão relatando e dependendo se fugir alguma coisa ali do normal, né, dentro dos limites ali, eles avisam a gente para ir verificar. Às vezes, mesmo em operação, a gente consegue verificar, ou daí espera, programa a parada da máquina para fazer uma inspeção mais detalhada. Correto. Isso com a máquina no chão, né? Lá é tudo no chão, né? Quer dizer, tudo no mar, né? Mas tudo bem. Isso, tudo parafusadinho ali, quieto. Não tem risco de, se der alguma pane, parar tudo, né? Ou cair, quer dizer. Bom, É é só, isso. Então, cara, assim, pegando esse seu exemplo aí, eu acredito que essa é a nossa linha de raciocínio. não dá para sair. Porque nem você falou, porque fazia no meu Fusquinha lá no passado, aqui é a mesma coisa, não é bem assim. É verdade. Bom, é isso aí. E lembrar que tem o RBAC dizendo, dando um amparo aí para aquilo que você pode fazer e aquilo que você não pode fazer, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que, não, vamos quebrar o galho, vamos fazer e tal, tal. Não. As regras estão escritas, né? E toda vez que você não segue o que está escrito no RBAC, ele é lei, ele tem o poder de lei. Você está cometendo aí talvez um crime, né? Então tem que seguir bem aí a regulamentação. Uma multa você pode ganhar, pode perder sua carteira, né? E, enfim, causar um acidente, um incidente, uma ocorrência qualquer. Pôr em risco, né? Aumentar o risco de forma desnecessária do voo ali da aeronave, ok? Então, uma vez que vocês entenderam bem isso, nós vamos partir para o nosso estudo de caso, ok? O Jonathan está aí? Tá não, né? Então, peço aí para o Divino, dá uma lida aí, Divino, lê aí o nosso caso aí. Certo, professor. A aeronave era um bimotor Cênica 2 de propriedade do piloto Boa Onda. O comandante apresentou o plano de voo VFR para a localidade Bonfim. Cerca de 30 minutos após a decolagem, se escutou um forte barulho por observadores que estavam escalando a serra Ponta Alta. Foi acionado o resgate e identificaram a aeronave Cênica 2 acidentada e o piloto faleceu no local. Ok, eu vou só fazer uma correção. Não é o Seneca, não, tá? Porque a aula de motor a reação é um avião bimotor, tá ok? A reação. E deixa eu só fazer o seguinte aqui, peraí, para vocês não terem aí como é que se diz, vocês não terem aí o desprazer depois de ver lá a coisa mudado, ver coisa a apresentação correta aqui. Deixa eu ver aqui se ele vai abrir. Bom, então vocês leram ali, vou mostrar novamente aqui o que aconteceu. Esse foi o caso, né? É o caso de hoje aqui. Deixa eu só mostrar, andar para cá um pouco mais rápido.
Ok? Era um bimotor, tá? Já saiu o nome do avião aí. E aí, o que vocês acham? Vamos lá, agora é com vocês. 5 minutos. Certo. Fazer uma intervenção. Não tem muita coisa nesse conteúdo aí, concorda? Verdade. Isso que eu estava olhando aí, né? Só um forte barulho. Hã? Não tem muita E- coisa. esse- Então, vamos ajudar um pouquinho aqui vocês hoje. Hoje é a penúltima aula, né? Então, vamos ajudar aqui. Lê aí, Marcelo, por favor. A aeronave apresentou uma pane de ignição no motor antes da decolagem. O piloto Seguinte, realizou a inspeção e a manutenção do sistema de ignição. agora o Tá. Divino aí. Deixa o Divino agora ler. Após constatar que o sistema de ignição estava operando normalmente, o piloto decidiu decolar. Agora que eu vi, o Charles está aí, Charles? Positivo, senhor. Você está quieto aí, cara, desculpa aí. Lê os dois últimos aí, lê os dois últimos. Durante a subida, as condições meteorológicas degradaram e o voo passou a ser sob condições IFR. Após 20 minutos de voo, a aeronave iniciou uma curva e colidiu com obstáculos. Pronto, agora vocês têm 5 minutos para se divertirem aí, vamos lá. E aí, Charles? Provavelmente aquela pancadinha que o piloto deu lá não deu certo. É, Verdade. já que foi ele que fez a manutenção e a inspeção, então e- provavelmente ele deve ter deixado falhar alguma coisa, ou ele não. Com certeza ele não era apto a fazer a manutenção, né? Por mais que soubesse, ele não podia assinar documento, não podia atestar que o serviço que ele fez foi de qualidade e que ele realizou todo tipo de procedimento que precisava fazer. Na verdade, se fez, fez aí sem conhecimento. Agora, você observou um detalhe interessante? Ele decolou VFR e durante a subida as condições meteorológicas degradaram e o voo passou a ser sobre condições IFR. Será que tem alguma coisa relacionada? Provavelmente como foi um problema no sistema de ignição, é, O motor pode ter apagado e tem toda a exatamente, batida, o motor não pegou mais, né? sim. É, Às é vezes pode ter sido muita chuva, ou como era um motor a reação, o professor já corrigiu, era um motor a reação, deve ter muita ingestão de água, ou a temperatura pode ter caído muito, né? E aí o sistema de ignição, ou o starter, né? Ou aquela parte lá não deve ter tido força suficiente para se manter, porque o piloto não era mecânico, né? é verdade. Fez caca. Pagou com a vida. É, saiu caro. O que pode ter acontecido ali também, né? Como deu uma pane ainda, né, antes da decolagem, depois ele fez uma inspeção, manutenção, mas não ter sido resolvido o que realmente precisava, né? E nesse caso aí, poderia, pode ter sido uma falha intermitente, né? Que uma hora falha, outra hora não falha. É verdade. Esse Sim. tipo de falha ela é uma falha bem complicada para quem digamos assim, não dá muita bola para a segurança, porque ele, digamos que ele deu lá 2 partidas, o motor pegou legal. E ele falou, eu vou tentar. E na terceira, quando ele realmente precisou, houve a falha. Então, Aham, dá muito esse tipo de problema aí com essas pane intermitentes. sim. É igual vocês comentaram, às vezes ele fez a manutenção
no local errado, né? Por exemplo, às vezes ele trocou um cabo de vela, mas precisava trocar a vela também, entendeu? Como ele não sabia, porque ele era piloto, não era mecânico, é, às vezes, por exemplo, que nem eu tô seguindo essa linha de raciocínio, ele trocou o cabo de vela e precisava trocar as velas. Só que aí, mesmo assim, funcionou, né? Ali, ele deu duas, três partidas, funcionou, só que na hora que precisava mesmo, no caso de uma vela nova, para continuar, para dar prosseguimento, ele não fez a manutenção que precisava e trocou errado, trocou só o cabo e não conseguiu manter o voo. Deu a pane. Na hora que ele precisou mesmo do avião mesmo, ele não obteve resposta. É correto. É possível. E aí? Tá bom, né? Sim. Então veja o seguinte, né? Vocês precisam, né, identificar, né, com essa descrição aí, a causa raiz. Então, alguns falaram, né, ele pode ter dado aquela pancadinha, tal, tal. Agora, a pane que ele está dizendo ali era de ignição. A ignição atrapalha o funcionamento do motor? Que avião que é esse, né? Então, precisa escolher alguma linha para vocês prosseguirem. Será que ele realmente mexeu no avião? Será que ele tinha habilitação para voar instrumento? Será que a pane não foi uma outra? Então, existe aí uma, um leque, né, de possibilidades para vocês seguirem, tá ok? Como a nossa aula é de motor, vocês podem escolher o leque do motor. Houve um problema, tal, ele pode ter, ele não era, a falha, ele não podia ter mexido, mas era 91, ele podia, mas era preventiva. Qual que se encaixa naquele RBAC lá, ou não se encaixa? E aí vocês vão eliminando, eliminando não, vão identificando a causa raiz que vocês escolheram, ok? Certo, professor. E aí, lógico, mais uma vez, e o que você faz, uma vez que vocês escolheram essa causa raiz aí, né? Quais são as alternativas de solução? É instrução? Tudo bem, o piloto morreu, mas será que existia aí os outros pilotos também faziam isso? Ou dependendo da causa raiz que vocês escolheram, então tem que ter uma alternativa de solução para isso e ver o custo disso. Manda todo mundo embora, capacita todo mundo, dá treinamento, se é que foi isso aí, né? Ou contrata mecânico mesmo, né? De repente está faltando mecânico, né? Ou mecânico bom, né? Ou treinamento para voar um instrumento, ou o avião tinha duas falhas, não era só uma falha, ok? E vão fazer as recomendações que vocês entendem que sejam razoáveis. Esse estudo de caso não é um estudo de caso fácil porque tem um leque grande, mas uma vez que vocês escolham a causa raiz, é só seguir como os outros estudos de caso, ok? Depois da recomendação, como é que vocês vão implementar? Se for treinamento, se for fechar a empresa, se for contratar todo mundo de novo, outros pilotos, né? Mudar algum tipo de procedimento de aceitação da aeronave ou não, como é que você vai implementar e como que vocês vão acompanhar, ou como que a empresa vai acompanhar essa implementação. Ok? Posterior a isso, o que fica de aprendizado? Baseado na causa raiz que você escolheu, então não se deve fazer isso, ou deve fazer mais isso, mais aquilo, ou aguardar tanto tempo para verificar e por aí vai. Ok? Certo. Comentários sobre o caso? Bom, como o senhor mesmo acabou de reportar aí para nós e verificamos, né, é um caso com várias linhas de raciocínio, mas que é fácil de ser analisado mediante a escolha de uma linha dessas aí e descrever o problema certinho e fazer a análise correta. Ok. O mais difícil para vocês, nesse caso, é escolher, que não é tão difícil assim, é só ter uma decisão
baseado em algum argumento, alguma hipótese, né, possível que vocês entendam que sejam plausíveis, e fazer o procedimento do estudo de caso, ok? E exercitar. Sugiro fazer baseado na aula, que é motor a reação e tal, entendeu? Sim. Muito importante. Fica mais fácil. Falta de lubrificação, por exemplo, né? Material que não foi necessariamente não foi bem inspecionado, coisas assim, facilitam muito nesse exercício aí. Ok? Ok. Bom, a gente tem aí, semana que vem é feriado, né? 15 de novembro, não tem aula, imagino que não tem aula em feriado, né? Então a gente vai ter uma aula só daqui a 15 dias, que é a última aula, se eu não me engano. Faz uma revisão aí, tragam aí suas dúvidas. Até lá já vai estar pronta a prova, porque tem que ter uma prova, né? Tem o estudo de caso e as provas. Espero que vocês tenham feito os estudos de caso todos para ganhar os pontos do estudo de caso e não precisar fazer prova aquela complementar lá, né? Passar, espero que vocês passem direto aí. Então tragam as dúvidas na semana que vem, sugestões, ou se não puder, escrevam aí, a gente vai conversando. Tá ok? Perfeito. Da aula de hoje, Tranquilo. ficou alguma dúvida? Não, a aula de hoje muito tranquila. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu consegui assimilar bem o assunto, né? Tratando aí sobre motores, né? Motor a reação especial. E depois aí finalizando, fechando aí com o estudo de caso. Sem dúvida, muito boa. Jonathan não está aí. Marcelo, alguma dúvida, comentários da aula de hoje? Como é que foi? Não, foi tranquilo. Eu até durante a aula não quis comentar, mas eu deixei para o final. Como curiosidade, né? Lá na plataforma a gente tem 4 motores desse, a reação, 4 Rolls-Royce lá. E que são usados para gerar energia elétrica para a plataforma, né? Então, a gente tem 4 brinquedinhos desse aí para brincar o tempo todo lá, divertido. Que bom. E essas coisas que você ouviu hoje aqui, elas acontecem ou não acontecem, né? Por conta de cuidar, fazer direito, não é isso? Sim, sim. Não, a gente tem tudo aquilo que o professor comentou, né? A preventiva, a parte de boroscopia, né? Que para verificar os estágios do compressor, a câmara de combustão, tudo isso aí é verificado nas manutenções. Não, não é a minha parte, né? Porque eu sou da parte de eletrônica e automação, mas a gente acompanha o pessoal da mecânica aí, quando precisa fazer troca de bico, injetor, todas essas coisas aí a gente tá bem familiarizado já. Que bom. E aí, Divino falou, Charles, Muito boa tranquilo a aula. aula? Eu também cheguei um pouquinho atrasado. Trabalhar em 3 empregos é puxado, professor. Então, nossa, eu fico maluco. Vai Mas ficar eu cheguei. rico assim, hein? Ô, Júlio, Nossa. Era 4, agora já diminuiu para 3 empregos. Mas deu para pegar bastante coisa. Tirei. Por incrível que pareça, eu achava que o piloto podia fazer pelo menos uma manutenção simples, né? Lógico que carro é diferente de avião, né? A gente tá acostumado aí a trocar pneu, vai lá, abre a caixa de fusível lá e troca um pelo outro, troca uma lâmpada, uma coisa mais básica assim. Eu achei que podia fazer também. Mas que bom, ajudou bastante, agregou bastante conhecimento. Isso. Normalmente, Charles, essas aulas ela não entra nessa parte de legislação, mas eu sempre entro porque esse é o teu dia a dia, vai ser o teu dia a dia, né? Essa decisão, faço, não faço, posso, não posso, né? E aí você busca a legislação e você vê o que você pode, o que você não pode, mesmo tendo conhecimento, né? Mas alguém tem que assinar o que foi feito, né? E às vezes você não tem a competência legal para fazer, né? Então é muito Hum. importante esse conhecimento aí do que pode, o que fusível eu posso trocar, qual que eu não posso, se eu sou 121 ou 135 ou 91, né? Então tem uma, uma implicação aí muito grande por conta da segurança das pessoas, da venda do bilhete ou não. Tem se é piloto privado é uma coisa, o avião privado é outra, e o avião público é outra. Então tem todo
um cenário que é importante que vocês saibam. Então, faço questão sempre de falar da legislação. Todas as aulas aí vocês têm visto isso. É importante conhecer onde vocês podem andar, né? Qual é a órbita que vocês podem ficar, para não sair da órbita de forma assim aleatória, sem saber o que está fazendo, mesmo, eu tenho... Não, não tem. Tem coisa que a gente faz num carro, mas não faz no avião. Ok? Sim. É, eu, por exemplo, sou severino, né? Tô acostumado a fazer tudo, mas a gente tem que saber até onde que o limite vai, né? Porque senão você achar que sabe fazer uma coisa e saber de fato são duas coisas completamente diferentes. Mais ainda se você tem, se você está apto a fazer aquilo, né? Por mais que você saiba fazer, você tem que saber diferenciar se você pode fazer. Aí é completamente diferente. Mas eu achei bastante interessante que agregou bastante conhecimento. Que bom. Divino, algum comentário mais? Estou vendo mexer aí a telinha, acho que é só o sonho, né? Não, tranquilo, professor. E, assim, além né, de saber se pode ou não, tem o freio, tem o limitador, que são as regulamentações do RBAC, né? E temos também a parte técnica ali de ferramenta também, que é algo muito preciso e que você não pode usar qualquer coisa lá para trabalhar. Então, tem que ver se tem essas ferramentas, se o RBAC permite ou não. Então, como o senhor citou bem aí durante toda a aula. Isso só complementando o raciocínio aí do nosso amigo Charles. Tá bom. Então, pessoal, o Jonathan não voltou, fica para um abraço aí para vocês. Até a próxima aula, um bom fim de semana, uma boa semana que vem, feriado também. E estamos aí na próxima aula. Ok? Boa Valeu, noite, muito professor. obrigado pela presença. Boa Obrigado, noite e senhor até a professor. próxima. Até a Abraço. próxima. Boa noite. Falou. Boa noite, galera. Boa noite. Ô, professor, rapidinho. Pois não. Eu fiz os dois últimos estudos de caso, só que o 8 eu tinha feito, só que eu esqueci de postar. E aí acabei postando atrasado. Será que o senhor Pode consegue? postar lá, eu vou avaliar ele sim, não tem problema não. Tá certo. E se eu não me engano, acho que o número 6 está sem avaliar. Eu já Eu tinha andei feito. avaliando essa semana, vou reavaliar hoje não, amanhã de novo, e deve estar tudo certinho até amanhã, já deve estar tudo certo, Tá ok? certo. Muito obrigado, viu, professor? Valeu, Tenha uma um ótima abraço, noite. Valeu. boa noite, tchau.